Capítulo 10. A Síndrome do Pensamento Acelerado. Comentei nos capítulos anteriores alguns mecanismos do processo de construção de pensamentos. Desse modo, um terreno foi preparado para falar mais especificamente sobre o grande mal do século, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Assim como tive o privilégio de descobrir a Síndrome do Circuito Fechado da Memória, que está na base de agressões domésticas, bullying, conflitos profissionais, suicídio, guerras e outras formas de violência, tive a felicidade de desvendar a mais penetrante e epidêmica síndrome que atinge as sociedades modernas, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Ao mesmo tempo, no entanto, tive a infelicidade de saber que grande parte das pessoas de quase todas as idades é acometida em diferentes níveis por ela, incluindo as crianças, ora tratadas como gênios, ora como hiperativas. Destruímos a infância das crianças sem perceber. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é melhor ainda, mas pensar excessivamente é uma bomba contra a qualidade de vida, uma emoção equilibrada, um intelecto criativo e produtivo. Subtítulo: O pensamento acelerado. Não apenas o conteúdo pessimista dos pensamentos é um problema que afeta a qualidade de vida, mas, o que não se sabia, também a velocidade exagerada desses pensamentos depõe contra ela. Editar ou acelerar sem controle o pensamento é o sinal mais evidente da falha do eu como gestor psíquico. Ninguém suportaria por muito tempo ver um filme cujas cenas rodassem rapidamente, mas suportamos por anos nossos pensamentos rodar seu filme. O custo físico e psíquico disso é altíssimo. Estudar a síndrome do pensamento acelerado, bem como causas, sintomas, consequências e mecanismos de superação, deveria fazer parte do currículo de todas as escolas, da pré-escola à pós-graduação. Mas não temos tempo para explorar o mundo que nos tece como seres humanos. A educação conteudista estressa os nobilíssimos professores e seus alunos e, para piorar, compromete a criatividade e a saúde emocional. Qualquer leigo sabe que uma máquina não pode trabalhar com alta rotação continuamente, dia e noite, pois corre o risco de aumentar sua temperatura e fundir as peças. Mas é quase inacreditável que nós, seres humanos, não tenhamos a mínima consciência de que pensar exageradamente e sem nenhum autocontrole é uma fonte de esgotamento mental. Crianças e adolescentes estão esgotados mentalmente. Pais e professores estão fatigados sem saber a causa. Profissionais das mais diversas áreas já acordam sem energia e carregam seu corpo durante o dia. Certa vez discorri, em Orlando, Estados Unidos, para meus alunos de mestrado de mais de 30 países sobre os sintomas da SPA e, abalados, quase todos perceberam que precisavam descansar por longo período. Necessitavam urgentemente treinar seu eu para gerenciar seus pensamentos, mudar seu estilo de vida e ter um caso de amor com a sua saúde mental. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos nos estressando rápida, intensa e globalmente na era dos computadores e da internet. Estamos levando a psique a um estado de falência coletiva e não percebemos o mal do século. Mesmo se o conteúdo for positivo, culto, interessante, o aceleramento do pensamento por si só gera um desgaste cerebral intenso, produzindo a mais importante ansiedade dos tempos modernos, com a mais rica sintomatologia. Não precisamos ter tido uma infância doente para sermos adultos ansiosos. Basta termos uma mente hiperacelerada que adoeceremos. Há muitos tipos de ansiedade, como a pós-traumática, o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, a síndrome de burnout, o transtorno do pânico, porém a ansiedade produzida pela SPA é a mais abrangente, contínua e contagiante. Abaixo relaciono alguns dos sintomas. 1. Ansiedade. 2. Mente inquieta ou agitada. 3. Insatisfação. 4. Cansaço físico exagerado, acordar cansado. 5. Sofrimento por antecipação. 6. Irritabilidade e flutuação emocional.
7. Impaciência. Tudo tem que ser rápido. 8. Dificuldade de desfrutar a rotina. Tédio. 9. Dificuldade de lidar com pessoas lentas. 10. Baixo limiar para suportar frustrações. Pequenos problemas causam grandes impactos. 11. Dor de cabeça. 12. Dor muscular. 13. Outros sintomas psicossomáticos. Queda de cabelo, taquicardia, aumento da pressão arterial, etc. 14. Déficit de concentração. 15. Déficit de memória. 16. Transtorno do sono ou insônia. Embora não haja uma classificação rígida, empiricamente podemos dizer que quem tem pelo menos 3 a 4 sintomas deve mudar rapidamente seu estilo de vida. Faça um teste gratuito para avaliar sua qualidade de vida no site do Instituto www.augustocuricursos.com.br. Uma das características mais marcantes da síndrome do pensamento acelerado é o sofrimento por antecipação. Ficamos angustiados por fatos e circunstâncias que ainda não aconteceram, mas que já estão desenhados em nossa mente. Mesmo quem detesta filme de terror cria, com frequência, um filme fantasmagórico em sua mente. Seu eu sabota sua tranquilidade. Todos os professores do mundo sabem, embora não entendam a causa, que, no final do século XX para cá, crianças e adolescentes estão cada vez mais agitados, inquietos, sem concentração, sem respeito uns pelos outros, sem prazer em aprender. Por que muitos acordam fadigados? Porque gastam muita energia pensando e se preocupando durante o estado de vigília. O sono deixa de ser reparador, não consegue repor a energia na mesma velocidade. E os sintomas físicos? Por que surgem? Quando o cérebro está desgastado, estressado e sem reposição de energia, procura órgãos de choque para nos alertar. Nesse momento, aparece uma série de sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça, muscular, que representam o grito de alerta de bilhões de células suplicando para que mudemos nosso estilo de vida. Mas quem ouve a voz do seu corpo? E o aquecimento? Por que temos sido uma plateia de pessoas com déficit de memória? Porque nosso cérebro tem mais prejuízo que o nosso eu. Percebendo que não sabemos gerenciar nossos pensamentos, que vivemos esgotados, o cérebro usa mecanismos instintivos que bloqueiam as janelas da memória na tentativa de que pensemos menos e poupemos mais energia. Frequentemente, nos congressos de educação, pergunto aos professores se eles têm déficit de memória. A resposta é sempre a mesma. Quase todos dizem que sim. Então faço um alerta em tom de brincadeira, mas sério. Indago-lhes: queridos professores e professoras, se vocês estão coletivamente esquecidos, como, então, têm coragem de exigir que seus alunos se lembrem da matéria nas provas? Muitos dão risada e aplaudem, mas, no fundo, não estou brincando, e sim apontando para algo seríssimo. Nossos alunos também estão com a SPA, o que prejudica a assimilação das informações, a organização e a capacidade de resgate delas, comprometendo o desempenho do raciocínio. Alunos brilhantes não brilham nas provas, não porque não sabem a matéria, mas porque truncaram esse processo. Tenho dito que os ministérios de educação e cultura dos mais diversos países estão errados ao avaliar um aluno pela assertividade nas provas. Os alunos devem ser avaliados não apenas pela repetição de dados, mas também pela inventividade, pela capacidade de raciocínio esquemático, pela ousadia. E, além disso, se quisermos formar pensadores, deveremos avaliar um aluno fora do espaço das provas, durante as aulas, por sua interatividade, altruísmo, proatividade, debate de ideias, discurso do pensamento, cooperação social. São esses elementos que determinarão o sucesso profissional e social nas provas da existência, muito mais do que os acertos nas provas escolares. O déficit de memória atinge as mais diversas pessoas nos mais variados níveis.
Há pessoas tão esquecidas que têm dificuldade de lembrar até o nome dos colegas de trabalho, onde colocaram a chave do carro, onde o estacionaram. Esquecimentos corriqueiros são um clamor positivo do cérebro nos avisando que a luz vermelha acendeu, que a SPA asfixiou nossa mente a tal ponto que está comprometendo seriamente a qualidade de vida. O déficit de memória corriqueiro é uma proteção cerebral e não um problema, como muitos médicos pensam. Reitero, o cérebro bloqueia certos arquivos da memória numa tentativa de diminuir o excesso de pensamentos produzidos pela SPA. Uma pessoa muito estressada e com SPA pode gastar mais energia do que 2, 3 ou 10 trabalhadores braçais. Sábio é o que faz muito gastando pouca energia. De que adianta ser uma máquina de trabalhar se perdemos as pessoas que mais amamos, se não temos uma existência tranquila, encantadora, motivadora? As pessoas que têm um trabalho intelectual excessivo, como juízes, promotores, advogados, executivos, médicos, psicólogos, professores, em tese, desenvolvem a SPA mais intensamente. As pessoas mais dedicadas e eficientes estão, com frequência, mais fortemente estressadas. Algumas das causas da SPA são: 1. Excesso de informação. 2. Excesso de atividades. 3. Excesso de trabalho intelectual. 4. Excesso de preocupação. 5. Excesso de cobrança. 6. Excesso de uso de celulares. 7. Excesso de uso de computadores. O excesso de informação é a principal causa da SPA. No passado, o número de informações dobrava-se a cada 2 ou 3 séculos. Hoje, dobra-se a cada ano. Achávamos que essa avalanche de informações que advém da TV, escola, videogames, smartphones, jornais e empresas não era um problema tão significativo. Mas hoje sabemos que o fenômeno RAM arquiva tudo no córtex cerebral e sem autorização do eu, saturando a memória de uso contínuo. A memória de uso contínuo é o centro consciente da memória. Metaforicamente, representa o centro de circulação de um ser humano numa grande cidade. Em seu cotidiano, ele frequenta no máximo 2% das ruas, avenidas, lojas. Eventualmente, sai para áreas periféricas, que, na teoria da inteligência multifocal, chamamos de memória existencial ou memória inconsciente, como já mencionei. Se saturarmos a memória de uso contínuo, passando para 5 ou 10%, expandiremos os níveis da ansiedade vital e superestimularemos o fenômeno do autofluxo, que, por sua vez, começará a ler rápida e descontroladamente a memória e a produzir pensamentos numa velocidade nunca vista. Gera-se, assim, a síndrome do pensamento acelerado. Usarei novamente a metáfora da cidade para explicar esses fenômenos inconscientes, que atuam em milésimos de segundo. Todos temos nosso centro de circulação numa cidade. Na cidade de São Paulo, uma pessoa frequenta uma ou duas farmácias, mas há centenas de farmácias, e em bairros distantes. Se, para comprar um medicamento, uma pessoa tivesse de ir a inúmeras farmácias e seguir as mais diversas trajetórias, demoraria talvez um dia, talvez uma semana, e poderia prejudicar seriamente sua saúde. Do mesmo modo, quando alargamos excessivamente a memória de uso contínuo, o centro de circulação da cidade da memória, desenvolvemos um trabalho mental desgastante e pouco produtivo. Nas empresas, muitas pessoas se informam e pensam muito, porém com pouca profundidade. As ideias originais desaparecem. A TIM estuda não apenas o processo de construção de pensamentos, mas também, entre outros, o processo de formação de pensadores. Estou convicto de que não é o excesso de informações e de pensamentos que determina a qualidade das ideias. Einstein tinha menos informações que a maioria dos engenheiros e físicos da atualidade, e foi muito mais longe. É a maneira como reorganizamos os dados e não o excesso deles que determina o grau de criatividade. Selecionar as informações é fundamental, mas, nessa sociedade urgente, somos péssimos para selecionar o cardápio da nossa mente.
Engolimos tudo rapidamente, sem digerir. Como não se estressar drasticamente? Estamos destruindo nossos funcionários nas empresas, asfixiando os professores nas salas de aula e infartando os médicos nos hospitais. Vamos falar agora sobre os filhos da humanidade. Nós, adultos, bem ou mal, ainda suportamos os sintomas da SPA. Mas, e as crianças?